Eu basicamente viajei, conheci a Coreia de graça. Várias cidades e eventos, entendeu? Que eram promovidos pela Bolsa de Estudos, né? Que era esse programa que era Study Korea. E como você conseguia essa bolsa? Como era o processo para isso? Como é feita a escolha dessas pessoas que ganham essa bolsa na Coreia? Não, anualmente, essa bolsa, o edital é lançado. E os estudantes, os acadêmicos, eles podem estar aplicando. Então, existe todo um processo seletivo para tentar conseguir essa bolsa. Mas é específico para mestrado? É específico? Não, existe também para bacharel, para quem quer conquistar bacharelado. E existe para mestrado e doutorado. Entendi. E existe também outros campos bem específicos para pesquisa. E como existe também, às vezes, eles lançam algumas bolsas mais curtas, que são chamadas de bolsas culturais, e às vezes as pessoas vão e passam 3 meses estudando coreano, conhecendo a cidade. É uma forma, na verdade, de promover o país, para que as pessoas, os estrangeiros, cheguem lá, aprendam coisas sobre a cultura coreana de fato e voltem para os seus países e façam parte de grupos relativos àquele segmento, como, por exemplo, estudantes que vão, de repente, para eventos do Bom Retiro e junto da embaixada ou do consulado. Eu já fiz isso antes, no caso, ir para São Paulo, divulgar as bolsas de estudo, falar como é sobre a Coreia. Enfim, eles esperam muito isso dos alunos que conseguirem concluir todo o programa. Ou seja, eles querem um engajamento da cultura deles no país que é seu de origem. Que você volte lá com uma carga cultural maior, que você participe e difunda. Difunda é a palavra para compartilhar, gente? Tá correto isso? Mas difunda, eu não conheço a palavra. Talvez eu esteja... mais para difundir, espalhar, compartilhar. O que você aprendeu lá, nesse período que ele te apoiou. Não, com certeza, esse é o objetivo. Nem todos fazem isso. Muitos, às vezes, trabalham para companhias coreanas no intuito de tornar aquela companhia mais globalizada, com estrangeiros, porque... como trata-se de uma cultura mais fechada, eles têm essa dificuldade de conhecer outros. Por exemplo, quando os coreanos vieram para cá, eles vêm numa forma de diáspora. Então, eles chegaram aqui no Ceará e lá no Cumbuco, nas mediações ali do Cumbuco, Pecém, eles criaram a própria igreja, ou tinha o próprio cabeleireiro, tinha os próprios restaurantes. Assim como fizeram no Bom Retiro. Assim como fizeram no Bom Retiro, assim como existe a Koreatown nos Estados Unidos, ou Chinatown, que também é algo que é bem asiático, assim como existe... isso também faz parte da cultura japonesa, no caso, quando veio para o Brasil, aí tem a liberdade. Então, assim, acontece em forma de diáspora, e é difícil essas culturas fazer a imersão, então, correção, ter essa imersão, imergir com a nossa cultura, como foi o caso a italiana, a portuguesa, entendeu? E assim foi virando o que nós somos de brasileiros. Eu nem sei se esse conteúdo é interessante. Não, então é no sentido de literalmente misturar, de certa maneira, as culturas. De misturar as culturas, de fazer parte de uma cultura. Quer dizer, a gente acha que a nossa cultura é a nossa cultura, mas, na verdade, a nossa cultura é a influência de outras grandes culturas, pessoas, enfim, viagens e etc., que acabou se misturando e fazendo a cultura brasileira, que é a mistura de várias outras culturas, correto? Exato. E é muito interessante para quem assiste, por exemplo, os dramas asiáticos, principalmente, no caso, os dramas coreanos, entenderem de onde vêm certos hábitos, como, por exemplo, qual é a base da cultura coreana? É o confucionismo. É o que determina a cultura coreana. Por isso que ela é feita, por isso que ela acontece em hierarquias. Por isso que há essa reverência à ancestralidade. Por exemplo, você não vê nos dramas coreanos muita inserção de igrejas. Ou ele vai para a igreja, ou igreja católica, ou cristã, porque há esse embate do cristianismo com o confucionismo. Então, o que é que eles reverenciam lá? Os ancestrais. Então, há sempre o quê? Aquelas cerimônias
em que eles preparam para reverenciar os avós ou os pais que morreram, entendeu? E aí eles jogam uma bebida, fazem, se curvam até o chão, Reverência, né? fazendo essa reverência. Então, é uma reverência à ancestralidade, trata-se das hierarquias. E isso, quem assiste dramas históricos e não entende muito sobre o papel do confucionismo na sociedade, não entende assim, mas por que eles não podem ficar juntos? Porque desde quando? Se a minha mãe dissesse que eu não ia ficar com ele, eu fugia, eu ia embora. E não entende o peso que é uma cultura milenar que tem isso como base, que é exatamente o reverenciar a ancestralidade, os mais velhos. Respeitar até o livro Da árvore genealógica? O livro, a árvore genealógica, de onde veio. Então, é isso, assim, tá? É interessante essa dica, assim, para quem assiste, para compreender de onde veio, né? Porque tem coisas que é muito sutil. Não adianta você dizer só assim, vá de encontro à sua mãe, fique comigo, entendeu? Sendo que a gente está falando de uma cultura ali da raiz, né? Que tem um grande contexto histórico anterior. Exato. E de vivência deles para que aquilo faça sentido. Lógico, a cultura, a nossa história está toda inserida dentro do nosso cinema, por exemplo, dentro do que a gente faz, porque é de onde a gente veio, então a gente expele isso de uma maneira que para a gente é natural, mas que para pessoas de outro canto, como é a gente olhando para a Coreia, né, nesse caso, que a gente não vai entender, já que eles estão enraizados naquilo, né?